Boa noite para todos. Aproveitando esse ambiente espiritual, esse ambiente de Deus, onde podemos perceber que não estamos aqui somente seres humanos, mas parece que o céu desceu nesse lugar. A presença do Senhor é sentida, é percebida. O Espírito Santo testifica isso em nossos corações. Eu queria começar esse momento de meditação antes de participarmos da ceia, lendo com vocês Isaías 53. Então pegue por favor a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Guarde no seu coração de que o Velho Testamento é sombra daquilo que se tornou substância no Novo Testamento. O Velho Testamento fala de coisas que haveriam de acontecer e que se cumpriu na vida de Jesus. Eu queria ler esse texto aqui, um texto clássico, um texto conhecido, um texto até de cunho evangelístico, anunciando uma mensagem de esperança. Capítulo 53 de Isaías assim nos diz: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Verso 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, verso 10, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que passagem maravilhosa, que Deus nos fale através da sua palavra, em nome de Jesus. Convido você a curvar a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Querido e amado Deus, aqui estamos em Tua casa, em Tua presença, nesse momento tão especial, onde estamos absorvendo, ó Deus, tudo aquilo que Jesus está derramando sobre nós, onde queremos estar aqui disponíveis em Tuas mãos, para que Tu fales conosco, para que a Tua voz ecoe aos nossos corações, para que Teu Espírito Santo se mova, para que Teu Espírito Santo testifique, para que Teu Espírito Santo esteja aquecendo cada coração, para que cada alma aqui seja sarada, para que cada vida receba a Tua visitação, ó Deus, e sejamos cheios da Tua glória, e sejamos cheios da Tua presença, e que isso, ó Deus, venha nos preencher,
E que isso, Senhor, venha nos ajeitar, isso venha nos consertar, isso venha, Senhor, realizar uma obra extraordinária em nossos corações. Aqui estamos, Senhor, viemos a esse lugar, não apenas para assistir um culto, mas viemos aqui porque precisamos de Ti, ó Deus, nós carecemos de Ti, nós almejamos a Tua presença, e que Tu esteja se revelando a cada um de nós. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Fala com a gente, te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje é noite de ceia do Senhor, de celebração da ceia. A ceia, ela faz com que nós voltemos um pouquinho no tempo, há cerca de 2000 anos atrás. A ceia nos leva a uma quinta-feira, onde Jesus estava num cenáculo, numa dependência de uma residência, junto com seus discípulos, celebrando a Páscoa, comendo a refeição pascal que foi preparada, estava na época da Páscoa. E Jesus ali junto com seus discípulos, ele utiliza dois elementos que estavam ali naquela mesa. Ele pega um pedaço de pão sem fermento, um pão asmo, e ele parte aquele pão, ele distribui aquele pão com seus discípulos. Ele diz: isso aqui representa o meu corpo, que é dado por vós, que vai ser partido, que vai ser magoado, que vai ser machucado, que vai ser ferido. Fazei isso, comam desse pão e façam isso em memória de mim. Depois ele pega um outro elemento que não é um elemento natural da Páscoa, ou seja, não fazia parte dos elementos quando a Páscoa foi instituída lá no Egito, quando Deus havia de libertar o seu povo, mas com o passar do tempo foi inserido dentro daquela refeição, que era o vinho. O vinho naturalmente não fazia parte, mas com o tempo passou a fazer parte daquela refeição. E Jesus então pega aquele elemento, o vinho, e diz para os seus discípulos: isso aqui representa o meu sangue, bebam dele e façam isso em memória de mim. Isso aqui representa o sangue da nova aliança, de uma nova aliança que será estabelecida entre Deus e vocês. Bebam em memória de mim e façam isso. E Deus institui então como uma ordenança para que os seus discípulos viessem a se lembrar daquilo que haveria de ocorrer mais à frente. Os discípulos até então não imaginavam do que viria pela frente. Jesus já sabia. Ao saírem dali, Jesus vai ao Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos, e ali naquele momento ele é preso pela guarda do templo. Eles chegam junto com Judas Iscariotes, que o beija, para que os soldados soubessem quem era a pessoa exatamente que precisavam prender, e levam Jesus perante o sumo sacerdote. Naquela noite e madrugada de quinta para sexta-feira, o Sinédrio, que era uma reunião dos líderes dos judeus, principalmente os líderes religiosos, onde o sumo sacerdote se fazia presente, junto com os mestres da lei, com outros homens que faziam parte e compunham aquele Sinédrio, para julgar a Jesus. Foi um julgamento feito no horário que não era natural se fazer. O Sinédrio se reunia normalmente de dia, mas ali sorrateiramente eles se reúnem à noite, isso vara à madrugada, e Jesus é questionado. Jesus é feito toda uma acusação contra ele, e também uma pergunta é feita: tu és o Filho de Deus? Jesus diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, ele estava perante aqueles homens se igualando ao nível de Deus. Deus havia se revelado a Moisés como: eu sou o que sou, eu sou o autoexistente. E quando a pergunta é feita a Jesus, ele diz: eu sou, e vocês vão de ver o Filho do Homem descer sobre as nuvens. Aquilo choca o Sinédrio. O sumo sacerdote rasga as suas vestes e diz: basta, todos ouviram a blasfêmia desse homem, ele é digno de morte. E diante daquela sentença feita pelo Sinédrio,
Jesus então é enviado por esses líderes até Pilatos. Pilatos era um governador daquele território e ele tinha ali a incumbência de coordenar e estar ali a serviço de Roma, porque a Judéia era domínio romano naquela época, era um domínio opressivo. Os judeus esperavam alguém que viesse tirar esse jugo, que os judeus estavam debaixo de uma opressão, de uma forma dominadora. Roma estava dominando aquela região, e por isso havia uma expectativa em cima de Jesus, acerca de Jesus se tornar um novo rei, um novo libertador, um novo Davi, que pudesse libertar eles, olhando para Jesus apenas no aspecto de um reino terreno. E Jesus não veio trazer um reino terreno, Jesus veio estabelecer o reino de Deus. Só que eles não entendiam isso, e é levado Jesus exatamente aos romanos, é levado Jesus aquele que procurava manter a ordem, e disse: olha, esse homem chamado Jesus, está nos aborrecendo, está trazendo ensinos que nós não concordamos, ele está trazendo tumulto. Pilatos, precisando manter a ordem, porque ele teria que prestar contas a César. César não poderia saber que estava havendo alguma confusão entre os judeus. Jesus é novamente arguído sobre a acusação que estava sobre ele, e Jesus nada fala. Pilatos não viu em Jesus nada que o condenasse, nada que decretasse a morte dele. Ele, de uma certa forma, para tentar resolver o problema, ele envia Jesus a Herodes. Jesus vai até Herodes. Herodes tinha uma curiosidade muito grande de conhecer Jesus. Herodes estava em Jerusalém e recebe Jesus, e aproveita aquele momento para ironizar, aquele momento para fazer piada de Jesus. Na verdade, Jesus fica calado, nada comenta, e naquele circo montado dentro daquele palácio, depois de se divertir com Jesus, Herodes manda de volta a Pilatos. Pilatos o recebe. A mulher de Pilatos estava muito agoniada, porque ela via em Jesus um homem justo, ela havia sonhado acerca de Jesus, aquilo estava apertando o seu coração. Ela chegou a comentar com seu marido, mas Pilatos estava ali com a incumbência de manter a ordem. Soltar Jesus seria um risco muito grande. Então Pilatos lava as mãos. Pilatos diz: olha, eu entrego esse Jesus à satisfação de vocês, decidam o que vamos fazer com esse homem, eu lavo as minhas mãos. Há um costume de se liberar um preso nesse período da Páscoa. Escolham quem vocês querem que seja libertado: Jesus de Nazaré ou Barrabás. A multidão, instigada pelos líderes religiosos, pediram a Barrabás, pediram que fosse solto um ladrão e que fosse morto um inocente. O homem que só fazia o bem, o homem que só falava coisas que abençoavam, que curavam as pessoas, que libertavam os oprimidos. Mas o ciúme daqueles homens que viam Jesus ficando em proeminência e eles não, via que o povo o buscava e a eles não, instiga o povo mais uma vez. E diante do comentário de Pilatos, que diz: então o que eu faço com esse homem? Se vocês querem que eu solte Barrabás, o que eu faço com Jesus? E aqueles homens começaram a gritar, e a multidão os acompanhou dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Ou seja, sentença de morte, e uma das mortes mais cruéis que haviam naquele tempo, que houve em todos os tempos. Há pouco tempo eu assisti um documentário acerca de máquinas, da engenhosidade de muitas máquinas que foram criadas pelo homem para a tortura. E se falava do mecanismo de muitas daquelas máquinas, mirabolantes algumas delas, para torturar, para sentenciar à morte algumas pessoas. Máquinas que faziam as pessoas sofrerem até morrer. Mas o que é interessante é que
uma das piores comentadas nesse documentário, e que não havia tanta engenhosidade na sua construção, não havia todo um aspecto de engenharia, de roldanas e de engrenagens para torturar a pessoa, diz que uma das mais simples e mais torturantes era a crucificação, que nada mais era do que uma estaca presa ao chão, em que o homem era erguido com uma estaca transversal, suspendido e colocado ali naquela cruz, naquele formato de cruz, com as suas mãos presas, amarradas e algumas vezes também com cravos, com pregos nas mãos, e que também pregava aos pés. E era uma morte agonizante, porque era uma morte por asfixia, era uma morte que normalmente não era muito rápida, então o sofrimento se prolongava. Se um órgão, naquilo que antecedeu a crucificação, porque antes da crucificação havia também açoites, havia também flagelos, e se um órgão vital não fosse atingido, aquela pessoa poderia até ficar mais de um dia ali, pendurada e agonizante. A gravidade faz com que haja uma dificuldade da ação do diafragma e a pessoa tem dificuldade para respirar. Uma das razões pelos quais os pés são pregados é para tentar trazer até um certo alívio àquela pessoa, mas acarreta em mais sofrimento. Um alívio apenas para respirar, mas a pessoa está ali ao tempo, morrendo aos poucos. Isso era público, isso não era num lugar fechado, isso era para que todos pudessem saber como é que Roma age com aqueles que se levantam contra Roma. E Jesus teve esse tipo de morte. Pilatos então o entrega para ser castigado, o entrega para ser flagelado. Jesus leva uma surra cruel. Jesus é açoitado diversas vezes com açoites de fitas de couro, com metais na ponta, ou osso que eram colocados na ponta, que não apenas traziam vergões, traziam vermelhidão no corpo, mas rasgava a carne. E foram muitos os açoites, bofetadas. E Jesus, depois de todo aquele flagelo, ainda recebe uma coroa de espinho em sua cabeça. E com várias batidas em Jesus, colocaram um manto sobre ele, deram um caniço, porque Pilatos havia mandado escrever: eis aí, este é Jesus, o rei dos judeus. Então quiseram, como uma forma de ironia contra Jesus, colocá-lo como esse rei dos judeus, humilhando a Jesus. Cada ferida aberta era o corpo sendo partido, era Jesus tomando o nosso lugar. Ele levou a cruz até o local, e com 2 ladrões, um a cada lado, foi crucificado, foi levantado naquele madeiro. Jesus foi crucificado na sexta-feira pela manhã, por cerca de 9 horas da manhã, e ficou ali pendurado até o meio-dia. E ali, a natureza, naquele horário, a natureza começa a reagir com respeito ao que estava acontecendo. A Bíblia diz que em pleno meio-dia, trevas veio sobre a terra. A natureza reagindo para aquele momento. Sabe por quê, amados? Porque Jesus estava ali, cumprindo aquela palavra profética de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que estava acontecendo ali naquele momento foi o cumprimento de Isaías 53 que nós lemos aqui. O que estava acontecendo ali naquele momento foi Jesus se tornando o Cordeiro, se tornando o sacrifício. O que estava acontecendo ali era a plenitude do dia da expiação, porque até então era o sangue de um animal que era derramado. Até então, uma vez ao ano, o sumo sacerdote tinha autorização por Deus de entrar no santo lugar, de ultrapassar a cortina, o véu que separava do santíssimo lugar.
E o sangue que foi colhido lá fora, através do sacrifício de um animal, ele penetrava além do véu e aspergia aquele sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, para que Deus pudesse encobrir o pecado do povo, para que a ira de Deus não viesse sobre o povo. Ali, naquele momento, Deus estabelecia a sua aliança, Deus renovava o seu amor pelo povo, mas era o sangue de um animal. Todo ano tinha que se repetir aquela cerimônia, todo ano tinha que se fazer. Não há remissão de pecado, diz a palavra, sem derramamento de sangue. Mas o sangue de animal não cumpria a sua plenitude. O sangue de animal necessitava que um ano depois se repetisse a mesma coisa. Mas agora ali, na plenitude daquele dia da expiação, estava Jesus, o Cordeiro perfeito, estava ali derramando o seu sangue em nosso favor, estava ali se colocando, ele dando a sua vida. Não foram os romanos que o mataram, ele disse: a minha vida eu dou. Jesus não foi morto, ele se deu a morrer, e foi por amor a mim, por amor a você. Ali eu chamo de dia da plenitude da expiação. Eu estou chamando por mim, sabe por quê? Porque naquele momento em que Jesus estava ali, e por cerca de 3 horas da tarde, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz a sua última frase dizendo: está consumado, está feito, está realizado, está concluído. Deus vai lá no templo, e Deus entra naquele lugar, e Deus resolve rasgar o véu. Deus resolve tirar o obstáculo, tirar aquilo que separava. Por quê? Porque agora não precisava mais do sangue de animais. Aquilo que no Velho Testamento era pedido que o povo observasse, aquilo que era sombra, agora se tornou real, agora se tornou realidade, agora se tornou substância. E Deus vai e rasga o véu, dizendo: agora não há mais abismo. O abismo que havia antes, Jesus se tornou a ponte, Jesus se tornou o acesso, para que agora haja esperança, para que eu e você, amados, possamos olhar para Jesus sempre que nós precisarmos, para que eu e você possamos mirar a cruz, não no intuito de chorarmos pela morte dele, mas no intuito de nos alegrarmos, até porque pelo fato da Bíblia nos declarar que ele não ficou na morte, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ao ressuscitar, Jesus pisou na cabeça da serpente. O que Satanás pensava em ser vitória, em levar o Filho de Deus a morrer, Jesus ao ressuscitar pisa em sua cabeça e decreta que agora um novo e vivo caminho foi aberto para eu e você entrarmos na presença do Senhor, acessarmos o trono da graça de Deus e encontrar socorro em uma oportunidade que precisarmos. Aonde você precisar, em qualquer lugar que você precisar, você pode chegar à presença do Senhor por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Nós vamos celebrar a ceia por causa dele, é em memória dele. Não estivemos lá para presenciar, mas a Bíblia nos mostra e pede que nós façamos isso em memória, porque lá na cruz, enquanto o sangue estava sendo derramado, Deus estava agora estabelecendo uma nova aliança com a gente. Deus agora estava dizendo: vamos viver juntos, vamos caminhar juntos. Eu sou por você e você é por mim. Quem mexer com você, mexe comigo. Se o diabo quiser te destruir, ele vai primeiro ter que me perguntar se eu permito ou não. Agora eu tenho o controle, e o diabo não pode tocar em você, porque você não é qualquer um. Você agora está aliançado com Deus, por causa de Jesus. O mundo te odeia por causa de Jesus, mas não tem importância, porque Deus é apaixonado por aqueles que estão em Jesus. Tem problema do mundo nos odiar, Jesus nos ama demais, e a Bíblia diz que nada pode nos separar desse amor.
Nada pode te arrancar da presença de Deus, porque você está ligado a Ele por um pacto de sangue. É um concerto de sangue, é um testamento de sangue, é uma aliança de sangue. Jesus derramou seu sangue. Quando você celebra a ceia, você celebra essa nova aliança, essa ligação com Deus, essa ligação que faz com que você sirva a Deus com alegria, não por medo. Que você sirva a Deus não com religiosidade, mas com adoração, com amor, com o coração, com um entendimento de que você está diante de um Deus amoroso. É bem verdade também um Deus que é fogo consumidor, com quem não se brinca, mas um Deus com quem você pode se relacionar, com quem você pode andar de mãos dadas, como fez Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus. E quando você está de mãos dadas com o Pai, você pode atravessar as ruas perigosas da vida, porque Ele atravessa com você. Ele está ali te dando a segurança que você precisa. Por isso, amados, largar a Deus é desprezar todo esse projeto de vida que Deus tem para a gente. Às vezes, à direita e à esquerda há propostas para nós sairmos desse caminho. Mas quando a gente escolhe os atalhos das propostas, nós estamos abrindo mão do maior projeto do universo para o ser humano, que é o projeto de redenção, de salvação, de vida para cada um de nós, por meio de Jesus. Porque lá na cruz Jesus reconciliou Deus comigo, reconciliou Deus com você. Você deixou de ser criatura de Deus, você sabia disso? E você agora é filho de Deus. Você agora tem acesso à casa do Pai, à intimidade do Pai. Como acabamos de cantar, abraça-me. Abraça-me. Abraço de um Pai que nos ama, de um Pai que nos aconselha, de um Pai que às vezes também nos disciplina, mas porque nos ama e nos quer fazer pessoas melhores, e quer que nós possamos experimentar, mesmo num mundo difícil sem Deus, experimentarmos da sua graça, do seu poder, da sua presença, do seu amor, da sua misericórdia, da sua alegria, e podemos viver nesse mundo espelhando para as outras pessoas que Jesus é uma realidade. Nós o reputávamos, como diz aqui o texto, como alguém desprezível. Esse era o nosso passado, até quando o Espírito Santo nos mostrou, até que o Espírito Santo tirou a nossa venda, até que o Espírito Santo colocou colírio em nossos olhos, e nós passamos a enxergar que Jesus, que para nós não fazia sentido nenhum no passado, agora Ele é tudo para a gente. É esse Jesus que nós estamos celebrando nesta noite. E eu peço a Ele que aquilo que Ele veio fazer e que cumpriu o propósito de Deus, e aquilo que Ele continua a fazer na nossa vida, porque esta obra não acabou, Deus continua trabalhando em cada um de nós. Eu estou pedindo ao Senhor que nesta noite Deus possa trazer algo muito especial sobre a sua vida. Nós vamos juntos cear. Depois eu quero orar por você. Há uma promessa aqui, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero pedir a Deus que Deus possa curar vidas nesta noite. Curar seja no corpo, ou seja nas emoções. Quando a palavra de Deus vem e diz para nós que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, eu creio que hoje é dia de tirarmos fardos na nossa vida. Fardos de culpa, fardos de falhas, de erros do passado, que ainda nos atormenta, que ainda muitas das vezes nos incomoda. Hoje é dia do Senhor remover de vez. Hoje é dia do Senhor quebrar cadeias. Hoje é dia do Senhor abrir algemas. Hoje é dia do Senhor liberar paz. Hoje é dia do Senhor trazer refrigério ao coração. Hoje é dia de você sair daqui transformado pelo poder do Senhor. Jesus veio para realizar isso na nossa vida.
Ele veio para nos levar para o céu, mas enquanto estamos aqui, Ele veio para estar com a gente também. Querido Deus, nós vamos cear agora, Senhor. E eu quero, Deus, te louvar, te agradecer. Eu acho que não há palavras para agradecer tão grande amor e por tudo aquilo que Tu realizaste e estás realizando, Senhor. Não merecemos nada disso, Jesus. Oh Deus, não merecemos, Senhor, mas por causa do Teu amor e da Tua misericórdia, Tu fizeste isso. Tu nos resgataste, Tu nos libertaste do império das trevas, e hoje estamos no Teu reino, Senhor, o que para nós é um grande privilégio e uma grande responsabilidade para levarmos para o mundo essa palavra de esperança, para levarmos ao mundo o Evangelho e dizer para as outras pessoas que o mesmo pode acontecer com ela, que a mesma obra fantástica e extraordinária que Tu realizaste e estás realizando em nossa vida, Tu podes fazer na vida de qualquer um, mesmo aquela pessoa, Senhor, que parece não ter jeito. Para Ti nada é impossível. Eu te peço, Senhor, vem sobre nós nesta noite. Vem com o Teu perdão e graça. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, nossa falta de jeito. Perdoa os nossos gênios. Perdoa nossas palavras mal proferidas e malditas. Perdoa, Senhor, os nossos pensamentos maliciosos e malignos. Perdoa, Senhor, quando defraudamos alguém, quando ofendemos alguém, quando magoamos alguém. Perdoa-nos quando nós Te desobedecemos. Perdoa-nos, ó Deus, quando mesmo sem querer nós prejudicamos alguém. Perdoa-nos até dos nossos pecados que não temos consciência, que nem sabemos que assim o fizemos. Perdoa, Senhor, se Te desagradamos, se Te magoamos, se fizemos, ó Deus, o oposto daquilo que Tu falas conosco. Vem purificar a nossa vida, Pai. Nós não queremos nos afastar da Tua mesa, queremos nos aproximar dela. Queremos pegar desse pão, queremos pegar desse cálice, e ao comer e beber, queremos, ó Deus, ratificar, confirmar que nós temos parte contigo. Aleluia, aleluia. Oh Deus, obrigado pela Tua graça, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.